Existe um motivo real, espiritual, profundo, pelo qual Deus conduziu você a este momento. E antes mesmo de começar esta oração poderosa de São José, eu preciso te dizer algo importante. Prepare-se, porque algo dentro de você vai começar a mudar ainda hoje. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a esta corrente de fé. Aqui, todo dia, milhares de pessoas estão vivendo milagres, recebendo respostas, sentindo paz voltar ao coração e vendo portas que estavam fechadas se abrirem diante de si. E antes da oração começar, eu te faço 3 pedidos que vão fortalecer essa corrente espiritual. Primeiro, inscreva-se agora no canal, porque todos os dias nós estamos juntos aqui em orações fortes, profundas e transformadoras. Segundo, clique no botão gostei, para que esta oração chegue a outras pessoas que precisam urgentemente de uma palavra de cura, harmonia e respostas interiores. Terceiro, se você deseja levar bênçãos para sua casa, para sua família e caminhar protegido todos os dias, conheça a nossa loja oficial. Lá você encontra terços abençoados, peças de devoção que têm fortalecido a fé de milhares de pessoas. O link está aqui no comentário fixado. Agora respire fundo, porque o céu vai tocar sua vida de um jeito que talvez você nunca tenha sentido antes. E com fé, com confiança e com o coração aberto, vamos começar juntos esta poderosa oração de São José, que fala diretamente com a alma, renova a fé e traz respostas para quem clama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, homem justo, servo fiel de Deus, guardião silencioso dos mistérios mais altos, nos colocamos diante de Ti neste momento sagrado, com o coração aberto, com a alma vulnerável, com tudo aquilo que somos e tudo aquilo que ainda buscamos compreender. Hoje, neste instante, clamamos pela Tua presença amorosa, pela Tua proteção firme, pela Tua sabedoria que não se impõe, mas que sempre guia, sempre acolhe, sempre ilumina. São José, permite que cada pessoa que ora estas palavras agora se sinta envolvida por uma paz que não se explica, mas que transforma. Uma paz que silencia o medo, acalma a mente, cura as feridas que ninguém vê, e organiza o que dentro de nós estava em desordem. Que neste momento o Teu olhar paterno desça sobre cada vida que busca respostas, que luta em silêncio, que guarda perguntas profundas no coração, perguntas que doem, perguntas que cansam, perguntas que tiram o sono e fazem o espírito clamar por socorro. São José, intercede por nós, para que cada pergunta que carregamos encontre agora o caminho da luz, da clareza, da revelação divina. Que aquilo que parecia confuso se torne simples, que o que parecia distante se aproxime, que o que parecia impossível se torne real aos olhos da fé. Conduze-nos, São José, pelos caminhos que Deus preparou, mesmo quando não entendemos, mesmo quando tememos, mesmo quando os nossos passos parecem fracos. Segura nossa mão como seguraste a de Jesus quando ele ainda era criança, ensinando-o a caminhar, a equilibrar-se, a confiar. Ensina-nos também, São José, a confiar quando tudo parece incerto, a permanecer firmes quando os ventos se levantam, a não perder a esperança quando a vida exige mais do que podemos dar. Traga cura, cura para a mente, cura para o corpo, cura para o coração ferido, cura para as memórias que doem, cura para os relacionamentos, cura para a alma que busca descanso. Que cada pessoa que agora lê e ora esta oração sinta uma presença doce e profunda entrar no interior do seu ser,
como se uma mão invisível tocasse devagar aquilo que estava quebrado e começasse a restaurar peça por peça. São José entra nas casas, entra nos lares, entra nas preocupações, entra nas tempestades emocionais, entra nas incertezas profissionais, entra nas dificuldades financeiras, entra nos conflitos familiares, entra nos medos guardados no silêncio e coloca ordem onde havia confusão, cura onde havia dor, vida onde havia desânimo. Que tua presença protetora, firme e silenciosa, traga de volta a paz que o mundo tantas vezes tenta tirar. Restaura os sonhos que foram esquecidos. Reconstrói o que foi destruído pelo tempo, pelas palavras, pelas escolhas, pelas tempestades da vida. Ilumina o caminho daqueles que estão perdidos, desanimados, cansados, desesperados, sentindo-se sozinhos no meio das batalhas diárias. São José fala ao coração de cada pessoa agora, mas fala de um jeito que só o céu sabe falar, com amor, com leveza, com verdade, com direção. Sopra no íntimo de cada um a resposta que precisam ouvir, a confirmação que buscam, a força que não têm, a coragem que falta, a fé que precisa ser renovada. Renova a fé, São José. Renova a fé daqueles que já não acreditavam que Deus os via, que Deus os ouvia, que Deus os entendia. Renova a fé daqueles que estão esperando há anos por uma resposta, por um sinal, por uma porta que se abra, por uma cura que não chega, por uma mudança que parece impossível. Ensina-nos a esperar com o coração tranquilo. Ensina-nos a caminhar com confiança. Ensina-nos a acreditar mesmo quando os olhos não enxergam, mesmo quando a lógica diz que não vai dar certo, mesmo quando a dor tenta nos convencer do contrário. São José concede agora o dom da harmonia interior. Harmonia nos pensamentos, harmonia nas emoções, harmonia nas palavras, harmonia nas relações, harmonia nos ambientes onde vivemos. Que cada lar que ora contigo neste momento seja envolvido por uma luz serena e forte, uma luz que afasta as discussões, os conflitos, a inveja, a negatividade, as opressões espirituais, as influências ruins, os medos profundos. Que esta luz permaneça, cresça, se expanda e transforme tudo ao redor. São José, toma nos braços cada filho teu que sofre, cada pessoa que sente o peso da vida, cada coração que tenta ser forte, mas por dentro está cansado, triste, fragilizado. Toca agora nas feridas escondidas e derrama sobre elas o bálsamo da cura divina. Aquele bálsamo que só quem viveu ao lado de Jesus e Maria conhece, aquele que traz alívio imediato, aquele que restaura o que parecia perdido. Intercede pelas famílias, intercede pelos lares, intercede pelas mães que choram, intercede pelos pais que lutam, intercede pelos filhos que se distanciaram, intercede pelos relacionamentos que se desgastaram, intercede pelas pessoas feridas pelas palavras e pelo tempo, intercede pelos enfermos, intercede por quem teme o amanhã, intercede por quem perdeu o rumo, intercede por quem já não vê saída. São José, traz de volta a esperança viva, a certeza de que Deus trabalha em silêncio, de que os milagres acontecem quando menos esperamos, de que o impossível se torna possível para aqueles que confiam. Abre caminhos, destrava o que está travado, desamarra o que está preso, desfaz bloqueios, tira pesos invisíveis, afasta o mal, os perigos, as traições, as injustiças, os ataques espirituais, os olhos invejosos e derrama bênçãos abundantes sobre cada pessoa que ora contigo agora.
sobre cada causa que apresentam, sobre cada medo que confessam, sobre cada lágrima que escondem. São José, faz com que cada palavra desta oração se torne vida, se torne força, se torne cura, se torne resposta, se torne milagre, e que ao final desta oração, cada pessoa sinta algo dentro de si renascer. Uma fé mais firme, um amor mais profundo, uma esperança mais viva, uma paz mais real, uma certeza mais sólida de que Deus já está agindo. E enquanto permanecemos diante de Ti, São José amado e protetor fiel, sentimos nascer dentro de nós uma força nova e silenciosa que não sabíamos existir. Uma força que não vem do esforço humano limitado, mas da graça divina constante que desce suavemente agora sobre cada sentimento cansado, sobre cada preocupação oculta, sobre cada passo incerto que ainda precisamos dar. É como se o céu abrisse um espaço sagrado dentro da nossa própria alma, dissipando tudo o que era pesado, recolhendo o que era dor profunda e entregando no lugar seguro uma serenidade nova e profunda que começa a reorganizar tudo em um silêncio vivo e presente. Um silêncio que não é vazio, mas plena presença divina, que cura o que estava ferido, que revela o que estava oculto, que acalma o coração aflito e confirma com doçura eterna que Deus está no comando e que nada do que vivemos está fora de suas mãos. E sentimos, amado São José, que teu cuidado avança hoje para lugares internos profundos que ninguém jamais alcançou. Lugares onde guardamos lembranças tão antigas quanto nossas dores, palavras que feriram profundamente, expectativas que se frustraram, sonhos que foram adiados, promessas esquecidas no tempo. E ali, onde a dor antiga havia criado raízes firmes, tua presença começa a retirar cada peso escondido e sufocante, cada nó espiritual silencioso, cada sombra emocional constante que insistia em permanecer. A luz que trazes agora não chega como clarão brusco, mas como chama suave e constante que vai queimando o que não serve, purificando tudo o que estava contaminado e enfraquecido, reconstruindo com amor profundo tudo o que estava quebrado. E assim, pouco a pouco, sentimos dentro de nós um alívio tão profundo que chega a emocionar. E percebemos, São José, que Deus está abrindo caminhos que antes não existiam para nós, movendo engrenagens internas que estavam totalmente paradas, acelerando milagres distantes que pareciam impossíveis antes. A vida espiritual renasce agora como terra seca que volta a receber chuva abundante depois de longo tempo árido. E essa chuva tão bendita vai tocando nossas áreas sensíveis, as finanças tão fragilizadas, as decisões difíceis pendentes, a saúde que precisa cura, os relacionamentos importantes, os projetos que estavam travados, os medos que nos paralisavam. Tudo aquilo que estava travado começa a se mover novamente. Tudo aquilo que estava confuso começa a clarear com força. Tudo aquilo que era impossível começa a ganhar forma concreta diante dos nossos olhos atentos. Há uma esperança nova surgindo, brilhando forte dentro de nós, uma certeza suave e profunda de que o amanhã não será peso, mas promessa divina verdadeira. A presença de Deus se manifesta em cada detalhe da nossa vida, no nosso corpo enfraquecido, na nossa mente tão cansada, na nossa alma que busca paz, nos ambientes onde vivemos, nas pessoas que tanto amamos. E essa presença divina amorosa, fortalecida pela tua intercessão, São José fiel e poderoso, garante que nada ficará sem resposta,
que nada permanecerá ferido, que nada continuará sem direção. Caminharemos com confiança plena, porque sabemos profundamente que estamos sendo conduzidos, acolhidos com amor constante, protegidos em cada detalhe e profundamente amados pelo céu. Assim seja, assim está feito, assim acontecerá, pelo poder de Deus e pela intercessão de São José. Em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, servo fiel de Deus, guardião silencioso dos mistérios mais altos, nos colocamos diante de Ti neste momento sagrado, com o coração aberto, com a alma vulnerável, com tudo aquilo que somos e tudo aquilo que ainda buscamos compreender. Hoje, neste instante, clamamos pela Tua presença amorosa, pela Tua proteção firme, pela Tua sabedoria que não se impõe, mas que sempre guia, sempre acolhe, sempre ilumina. São José, permite que cada pessoa que ora estas palavras agora se sinta envolvida por uma paz que não se explica, mas que transforma. Uma paz que silencia o medo, acalma a mente, cura as feridas que ninguém vê e organiza o que dentro de nós estava em desordem. Que neste momento o Teu olhar paterno desça sobre cada vida que busca respostas, que luta em silêncio, que guarda perguntas profundas no coração, perguntas que doem, perguntas que cansam, perguntas que tiram o sono e fazem o espírito clamar por socorro. São José intercede por nós, para que cada pergunta que carregamos encontre agora o caminho da luz, da clareza, da revelação divina. Que aquilo que parecia confuso se torne simples, que o que parecia distante se aproxime, que o que parecia impossível se torne real aos olhos da fé. Conduze-nos, São José, pelos caminhos que Deus preparou, mesmo quando não entendemos, mesmo quando tememos, mesmo quando os nossos passos parecem fracos. Segura nossa mão como seguraste a de Jesus quando ele ainda era criança, ensinando-o a caminhar, a equilibrar-se, a confiar. Ensina-nos também, São José, a confiar quando tudo parece incerto, a permanecer firmes quando os ventos se levantam, a não perder a esperança quando a vida exige mais do que podemos dar. Traga cura, cura para a mente, cura para o corpo, cura para o coração ferido, cura para as memórias que doem, cura para os relacionamentos, cura para a alma que busca descanso. Que cada pessoa que agora lê e ora esta oração sinta uma presença doce e profunda entrar no interior do seu ser, como se uma mão invisível tocasse devagar aquilo que estava quebrado e começasse a restaurar peça por peça. São José, entra nas casas, entra nos lares, entra nas preocupações, entra nas tempestades emocionais, entra nas incertezas profissionais, entra nas dificuldades financeiras, entra nos conflitos familiares, entra nos medos guardados no silêncio e coloca ordem onde havia confusão, cura onde havia dor, vida onde havia desânimo. Que Tua presença protetora, firme e silenciosa, traga de volta a paz que o mundo tantas vezes tenta tirar. Restaura os sonhos que foram esquecidos. Reconstrói o que foi destruído pelo tempo, pelas palavras, pelas escolhas, pelas tempestades da vida. Ilumina o caminho daqueles que estão perdidos, desanimados, cansados, desesperados, sentindo-se sozinhos no meio das batalhas diárias. São José fala ao coração de cada pessoa agora, mas fala de um jeito que só o céu sabe falar, com amor, com leveza, com verdade, com direção.
Sopra no íntimo de cada um a resposta que precisam ouvir, a confirmação que buscam, a força que não têm, a coragem que falta, a fé que precisa ser renovada. Renova a fé, São José. Renova a fé daqueles que já não acreditavam que Deus os via, que Deus os ouvia, que Deus os entendia. Renova a fé daqueles que estão esperando há anos por uma resposta, por um sinal, por uma porta que se abra, por uma cura que não chega, por uma mudança que parece impossível. Ensina-nos a esperar com o coração tranquilo. Ensina-nos a caminhar com confiança. Ensina-nos a acreditar mesmo quando os olhos não enxergam, mesmo quando a lógica diz que não vai dar certo, mesmo quando a dor tenta nos convencer do contrário. São José concede agora o dom da harmonia interior. Harmonia nos pensamentos, harmonia nas emoções, harmonia nas palavras, harmonia nas relações, harmonia nos ambientes onde vivemos. Que cada lar que ora contigo neste momento seja envolvido por uma luz serena e forte, uma luz que afasta as discussões, os conflitos, a inveja, a negatividade, as opressões espirituais, as influências ruins, os medos profundos. Que esta luz permaneça, cresça, se expanda e transforme tudo ao redor. São José, toma nos braços cada filho teu que sofre, cada pessoa que sente o peso da vida, cada coração que tenta ser forte, mas por dentro está cansado, triste, fragilizado. Toca agora nas feridas escondidas e derrama sobre elas o bálsamo da cura divina. Aquele bálsamo que só quem viveu ao lado de Jesus e Maria conhece, aquele que traz alívio imediato, aquele que restaura o que parecia perdido. Intercede pelas famílias, intercede pelos lares, intercede pelas mães que choram, intercede pelos pais que lutam, intercede pelos filhos que se distanciaram, intercede pelos relacionamentos que se desgastaram, intercede pelas pessoas feridas pelas palavras e pelo tempo, intercede pelos enfermos, intercede por quem teme o amanhã, intercede por quem perdeu o rumo, intercede por quem já não vê saída. São José, traz de volta a esperança viva, a certeza de que Deus trabalha em silêncio, de que os milagres acontecem quando menos esperamos, de que o impossível se torna possível para aqueles que confiam. Abre caminhos, destrava o que está travado, desamarra o que está preso, desfaz bloqueios, tira pesos invisíveis, afasta o mal, os perigos, as traições, as injustiças, os ataques espirituais, os olhos invejosos e derrama bênçãos abundantes sobre cada pessoa que ora contigo agora, sobre cada causa que apresentam, sobre cada medo que confessam, sobre cada lágrima que escondem. São José, faz com que cada palavra desta oração se torne vida, se torne força, se torne cura, se torne resposta, se torne milagre, e que ao final desta oração, cada pessoa sinta algo dentro de si renascer. Uma fé mais firme, um amor mais profundo, uma esperança mais viva, uma paz mais real, uma certeza mais sólida de que Deus já está agindo. E enquanto permanecemos diante de Ti, São José amado e protetor fiel, sentimos nascer dentro de nós uma força nova e silenciosa que não sabíamos existir. Uma força que não vem do esforço humano limitado, mas da graça divina constante que desce suavemente agora sobre cada sentimento cansado, sobre cada preocupação oculta, sobre cada passo incerto que ainda precisamos dar. É como se o céu abrisse um espaço sagrado dentro da nossa própria alma,
dissipando tudo o que era pesado, recolhendo o que era dor profunda e entregando no lugar seguro uma serenidade nova e profunda que começa a reorganizar tudo em um silêncio vivo e presente. Um silêncio que não é vazio, mas plena presença divina, que cura o que estava ferido, que revela o que estava oculto, que acalma o coração aflito e confirma com doçura eterna que Deus está no comando e que nada do que vivemos está fora de suas mãos. E sentimos, amado São José, que teu cuidado avança hoje para lugares internos profundos que ninguém jamais alcançou. Lugares onde guardamos lembranças tão antigas quanto nossas dores, palavras que feriram profundamente, expectativas que se frustraram, sonhos que foram adiados, promessas esquecidas no tempo. E ali, onde a dor antiga havia criado raízes firmes, tua presença começa a retirar cada peso escondido e sufocante, cada nó espiritual silencioso, cada sombra emocional constante que insistia em permanecer. A luz que trazes agora não chega como clarão brusco, mas como chama suave e constante que vai queimando o que não serve, purificando tudo o que estava contaminado e enfraquecido, reconstruindo com amor profundo tudo o que estava quebrado. E assim, pouco a pouco, sentimos dentro de nós um alívio tão profundo que chega a emocionar. E percebemos, São José, que Deus está abrindo caminhos que antes não existiam para nós, movendo engrenagens internas que estavam totalmente paradas, acelerando milagres distantes que pareciam impossíveis antes. A vida espiritual renasce agora como terra seca que volta a receber chuva abundante depois de longo tempo árido. E essa chuva tão bendita vai tocando nossas áreas sensíveis, as finanças tão fragilizadas, as decisões difíceis pendentes, a saúde que precisa cura, os relacionamentos importantes, os projetos que estavam travados, os medos que nos paralisavam. Tudo aquilo que estava travado começa a se mover novamente. Tudo aquilo que estava confuso começa a clarear com força. Tudo aquilo que era impossível começa a ganhar forma concreta diante dos nossos olhos atentos. Há uma esperança nova surgindo, brilhando forte dentro de nós, uma certeza suave e profunda de que o amanhã não será peso, mas promessa divina verdadeira. A presença de Deus se manifesta em cada detalhe da nossa vida, no nosso corpo enfraquecido, na nossa mente tão cansada, na nossa alma que busca paz, nos ambientes onde vivemos, nas pessoas que tanto amamos. E essa presença divina amorosa, fortalecida pela tua intercessão, São José fiel e poderoso, garante que nada ficará sem resposta, que nada permanecerá ferido, que nada continuará sem direção. Caminharemos com confiança plena, porque sabemos profundamente que estamos sendo conduzidos, acolhidos com amor constante, protegidos em cada detalhe e profundamente amados pelo céu. Assim seja, assim está feito, assim acontecerá, pelo poder de Deus e pela intercessão de São José. Em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, servo fiel de Deus, guardião silencioso dos mistérios mais altos, nos colocamos diante de ti neste momento sagrado, com o coração aberto, com a alma vulnerável, com tudo aquilo que somos e tudo aquilo que ainda buscamos compreender. Hoje, neste instante, clamamos pela tua presença amorosa, pela tua proteção firme, pela tua sabedoria que não se impõe, mas que sempre guia, sempre acolhe, sempre ilumina. São José,
Permite que cada pessoa que ora estas palavras agora se sinta envolvida por uma paz que não se explica, mas que transforma. Uma paz que silencia o medo, acalma a mente, cura as feridas que ninguém vê e organiza o que dentro de nós estava em desordem. Que neste momento o teu olhar paterno desça sobre cada vida que busca respostas, que luta em silêncio, que guarda perguntas profundas no coração, perguntas que doem, perguntas que cansam, perguntas que tiram o sono e fazem o espírito clamar por socorro. São José intercede por nós, para que cada pergunta que carregamos encontre agora o caminho da luz, da clareza, da revelação divina. Que aquilo que parecia confuso se torne simples. Que o que parecia distante se aproxime, que o que parecia impossível se torne real aos olhos da fé. Conduze-nos, São José, pelos caminhos que Deus preparou, mesmo quando não entendemos, mesmo quando tememos, mesmo quando os nossos passos parecem fracos. Segura nossa mão como seguraste a de Jesus quando ele ainda era criança, ensinando-o a caminhar, a equilibrar-se, a confiar. Ensina-nos também, São José, a confiar quando tudo parece incerto, a permanecer firmes quando os ventos se levantam, a não perder a esperança quando a vida exige mais do que podemos dar. Traga cura. Cura para a mente, cura para o corpo, cura para o coração ferido, cura para as memórias que doem, cura para os relacionamentos, cura para a alma que busca descanso. Que cada pessoa que agora lê e ora esta oração sinta uma presença doce e profunda entrar no interior do seu ser, como se uma mão invisível tocasse devagar aquilo que estava quebrado e começasse a restaurar peça por peça. São José entra nas casas, entra nos lares, entra nas preocupações, entra nas tempestades emocionais, entra nas incertezas profissionais, entra nas dificuldades financeiras, entra nos conflitos familiares, entra nos medos guardados no silêncio e coloca ordem onde havia confusão, cura onde havia dor, vida onde havia desânimo. Que tua presença protetora, firme e silenciosa, traga de volta a paz que o mundo tantas vezes tenta tirar. Restaura os sonhos que foram esquecidos. Reconstrói o que foi destruído pelo tempo, pelas palavras, pelas escolhas, pelas tempestades da vida. Ilumina o caminho daqueles que estão perdidos, desanimados, cansados, desesperados, sentindo-se sozinhos no meio das batalhas diárias. São José fala ao coração de cada pessoa agora, mas fala de um jeito que só o céu sabe falar, com amor, com leveza, com verdade, com direção. Sopra no íntimo de cada um a resposta que precisam ouvir, a confirmação que buscam, a força que não têm, a coragem que falta, a fé que precisa ser renovada. Renova a fé, São José. Renova a fé daqueles que já não acreditavam que Deus os via, que Deus os ouvia, que Deus os entendia. Renova a fé daqueles que estão esperando há anos por uma resposta, por um sinal, por uma porta que se abra, por uma cura que não chega, por uma mudança que parece impossível. Ensina-nos a esperar com o coração tranquilo. Ensina-nos a caminhar com confiança. Ensina-nos a acreditar mesmo quando os olhos não enxergam, mesmo quando a lógica diz que não vai dar certo, mesmo quando a dor tenta nos convencer do contrário. São José concede agora o dom da harmonia interior. Harmonia nos pensamentos, harmonia nas emoções, harmonia nas palavras, harmonia nas relações, harmonia nos ambientes onde vivemos.
Que cada lar que ora contigo neste momento seja envolvido por uma luz serena e forte, uma luz que afasta as discussões, os conflitos, a inveja, a negatividade, as opressões espirituais, as influências ruins, os medos profundos. Que esta luz permaneça, cresça, se expanda e transforme tudo ao redor. São José, toma nos braços cada filho teu que sofre, cada pessoa que sente o peso da vida, cada coração que tenta ser forte, mas por dentro está cansado, triste, fragilizado. Toca agora nas feridas escondidas e derrama sobre elas o bálsamo da cura divina. Aquele bálsamo que só quem viveu ao lado de Jesus e Maria conhece, aquele que traz alívio imediato, aquele que restaura o que parecia perdido. Intercede pelas famílias, intercede pelos lares, intercede pelas mães que choram, intercede pelos pais que lutam, intercede pelos filhos que se distanciaram, intercede pelos relacionamentos que se desgastaram, intercede pelas pessoas feridas pelas palavras e pelo tempo, intercede pelos enfermos, intercede por quem teme o amanhã, intercede por quem perdeu o rumo, intercede por quem já não vê saída. São José, traz de volta a esperança viva, a certeza de que Deus trabalha em silêncio, de que os milagres acontecem quando menos esperamos, de que o impossível se torna possível para aqueles que confiam. Abre caminhos, destrava o que está travado, desamarra o que está preso, desfaz bloqueios, tira pesos invisíveis, afasta o mal, os perigos, as traições, as injustiças, os ataques espirituais, os olhos invejosos e derrama bênçãos abundantes sobre cada pessoa que ora contigo agora, sobre cada causa que apresentam, sobre cada medo que confessam, sobre cada lágrima que escondem. São José, faz com que cada palavra desta oração se torne vida, se torne força, se torne cura, se torne resposta, se torne milagre, e que ao final desta oração, cada pessoa sinta algo dentro de si renascer. Uma fé mais firme, um amor mais profundo, uma esperança mais viva, uma paz mais real, uma certeza mais sólida de que Deus já está agindo. E enquanto permanecemos diante de Ti, São José amado e protetor fiel, sentimos nascer dentro de nós uma força nova e silenciosa que não sabíamos existir. Uma força que não vem do esforço humano limitado, mas da graça divina constante que desce suavemente agora sobre cada sentimento cansado, sobre cada preocupação oculta, sobre cada passo incerto que ainda precisamos dar. É como se o céu abrisse um espaço sagrado dentro da nossa própria alma, dissipando tudo o que era pesado, recolhendo o que era dor profunda e entregando no lugar seguro uma serenidade nova e profunda que começa a reorganizar tudo em um silêncio vivo e presente. Um silêncio que não é vazio, mas plena presença divina, que cura o que estava ferido, que revela o que estava oculto, que acalma o coração aflito e confirma com doçura eterna que Deus está no comando e que nada do que vivemos está fora de suas mãos. E sentimos, amado São José, que teu cuidado avança hoje para lugares internos profundos que ninguém jamais alcançou. Lugares onde guardamos lembranças tão antigas quanto nossas dores, palavras que feriram profundamente, expectativas que se frustraram, sonhos que foram adiados, promessas esquecidas no tempo. E ali, onde a dor antiga havia criado raízes firmes, tua presença começa a retirar cada peso escondido e sufocante, cada nó espiritual silencioso, cada sombra emocional constante que insistia em permanecer.
A luz que trazes agora não chega como clarão brusco, mas como chama suave e constante que vai queimando o que não serve, purificando tudo o que estava contaminado e enfraquecido, reconstruindo com amor profundo tudo o que estava quebrado. E assim, pouco a pouco, sentimos dentro de nós um alívio tão profundo que chega a emocionar. E percebemos, São José, que Deus está abrindo caminhos que antes não existiam para nós, movendo engrenagens internas que estavam totalmente paradas, acelerando milagres distantes que pareciam impossíveis antes. A vida espiritual renasce agora como terra seca que volta a receber chuva abundante depois de longo tempo árido. E essa chuva tão bendita vai tocando nossas áreas sensíveis, as finanças tão fragilizadas, as decisões difíceis pendentes, a saúde que precisa cura, os relacionamentos importantes, os projetos que estavam travados, os medos que nos paralisavam. Tudo aquilo que estava travado começa a se mover novamente. Tudo aquilo que estava confuso começa a clarear com força. Tudo aquilo que era impossível começa a ganhar forma concreta diante dos nossos olhos atentos. Há uma esperança nova surgindo, brilhando forte dentro de nós, uma certeza suave e profunda de que o amanhã não será peso, mas promessa divina verdadeira. A presença de Deus se manifesta em cada detalhe da nossa vida, no nosso corpo enfraquecido, na nossa mente tão cansada, na nossa alma que busca paz, nos ambientes onde vivemos, nas pessoas que tanto amamos. E essa presença divina amorosa, fortalecida pela tua intercessão, São José fiel e poderoso, garante que nada ficará sem resposta, que nada permanecerá ferido, que nada continuará sem direção. Caminharemos com confiança plena, porque sabemos profundamente que estamos sendo conduzidos, acolhidos com amor constante, protegidos em cada detalhe e profundamente amados pelo céu. Assim seja, assim está feito, assim acontecerá, pelo poder de Deus e pela intercessão de São José. Em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, servo fiel de Deus, guardião silencioso dos mistérios mais altos, nos colocamos diante de ti neste momento sagrado, com o coração aberto, com a alma vulnerável, com tudo aquilo que somos e tudo aquilo que ainda buscamos compreender. Hoje, neste instante, clamamos pela tua presença amorosa, pela tua proteção firme, pela tua sabedoria que não se impõe, mas que sempre guia, sempre acolhe, sempre ilumina. São José, permite que cada pessoa que ora estas palavras agora se sinta envolvida por uma paz que não se explica, mas que transforma. Uma paz que silencia o medo, acalma a mente, cura as feridas que ninguém vê, e organiza o que dentro de nós estava em desordem. Que neste momento o teu olhar paterno desça sobre cada vida que busca respostas, que luta em silêncio, que guarda perguntas profundas no coração, perguntas que doem, perguntas que cansam, perguntas que tiram o sono e fazem o espírito clamar por socorro. São José intercede por nós, para que cada pergunta que carregamos encontre agora o caminho da luz, da clareza, da revelação divina. Que aquilo que parecia confuso se torne simples, que o que parecia distante se aproxime, que o que parecia impossível se torne real aos olhos da fé. Conduze-nos, São José, pelos caminhos que Deus preparou, mesmo quando não entendemos, mesmo quando tememos, mesmo quando os nossos passos parecem fracos. Segura nossa mão como seguraste a de Jesus quando ele ainda era criança, ensinando-o a caminhar,
a equilibrar-se, a confiar. Ensina-nos também, São José, a confiar quando tudo parece incerto, a permanecer firmes quando os ventos se levantam, a não perder a esperança quando a vida exige mais do que podemos dar. Traga cura. Cura para a mente, cura para o corpo, cura para o coração ferido, cura para as memórias que doem, cura para os relacionamentos, cura para a alma que busca descanso. Que cada pessoa que agora lê e ora esta oração sinta uma presença doce e profunda entrar no interior do seu ser, como se uma mão invisível tocasse devagar aquilo que estava quebrado e começasse a restaurar peça por peça. São José entra nas casas, entra nos lares, entra nas preocupações, entra nas tempestades emocionais, entra nas incertezas profissionais, entra nas dificuldades financeiras, entra nos conflitos familiares, entra nos medos guardados no silêncio e coloca ordem onde havia confusão, cura onde havia dor, vida onde havia desânimo. Que tua presença protetora, firme e silenciosa, traga de volta a paz que o mundo tantas vezes tenta tirar. Restaura os sonhos que foram esquecidos. Reconstrói o que foi destruído pelo tempo, pelas palavras, pelas escolhas, pelas tempestades da vida. Ilumina o caminho daqueles que estão perdidos, desanimados, cansados, desesperados, sentindo-se sozinhos no meio das batalhas diárias. São José fala ao coração de cada pessoa agora, mas fala de um jeito que só o céu sabe falar, com amor, com leveza, com verdade, com direção. Sopra no íntimo de cada um a resposta que precisam ouvir, a confirmação que buscam, a força que não têm, a coragem que falta, a fé que precisa ser renovada. Renova a fé, São José. Renova a fé daqueles que já não acreditavam que Deus os via, que Deus os ouvia, que Deus os entendia. Renova a fé daqueles que estão esperando há anos por uma resposta, por um sinal, por uma porta que se abra, por uma cura que não chega, por uma mudança que parece impossível. Ensina-nos a esperar com o coração tranquilo. Ensina-nos a caminhar com confiança. Ensina-nos a acreditar mesmo quando os olhos não enxergam, mesmo quando a lógica diz que não vai dar certo, mesmo quando a dor tenta nos convencer do contrário. São José concede agora o dom da harmonia interior. Harmonia nos pensamentos, harmonia nas emoções, harmonia nas palavras, harmonia nas relações, harmonia nos ambientes onde vivemos. Que cada lar que ora contigo neste momento seja envolvido por uma luz serena e forte, uma luz que afasta as discussões, os conflitos, a inveja, a negatividade, as opressões espirituais, as influências ruins, os medos profundos. Que esta luz permaneça, cresça, se expanda e transforme tudo ao redor. São José, toma nos braços cada filho teu que sofre, cada pessoa que sente o peso da vida, cada coração que tenta ser forte, mas por dentro está cansado, triste, fragilizado. Toca agora nas feridas escondidas e derrama sobre elas o bálsamo da cura divina. Aquele bálsamo que só quem viveu ao lado de Jesus e Maria conhece, aquele que traz alívio imediato, aquele que restaura o que parecia perdido. Intercede pelas famílias, intercede pelos lares, intercede pelas mães que choram, intercede pelos pais que lutam, intercede pelos filhos que se distanciaram, intercede pelos relacionamentos que se desgastaram, intercede pelas pessoas feridas pelas palavras e pelo tempo, intercede pelos enfermos, intercede por quem teme o amanhã, intercede por quem perdeu o rumo,
intercede por quem já não vê saída. São José traz de volta a esperança viva, a certeza de que Deus trabalha em silêncio, de que os milagres acontecem quando menos esperamos, de que o impossível se torna possível para aqueles que confiam. Abre caminhos, destrava o que está travado, desamarra o que está preso, desfaz bloqueios, tira pesos invisíveis, afasta o mal, os perigos, as traições, as injustiças, os ataques espirituais, os olhos invejosos, e derrama bênçãos abundantes sobre cada pessoa que ora contigo agora, sobre cada causa que apresentam, sobre cada medo que confessam, sobre cada lágrima que escondem. São José, faz com que cada palavra desta oração se torne vida, se torne força, se torne cura, se torne resposta, se torne milagre, e que ao final desta oração, cada pessoa sinta algo dentro de si renascer. Uma fé mais firme, um amor mais profundo, uma esperança mais viva, uma paz mais real, uma certeza mais sólida de que Deus já está agindo. E enquanto permanecemos diante de Ti, São José amado e protetor fiel, sentimos nascer dentro de nós uma força nova e silenciosa que não sabíamos existir. Uma força que não vem do esforço humano limitado, mas da graça divina constante que desce suavemente agora sobre cada sentimento cansado, sobre cada preocupação oculta, sobre cada passo incerto que ainda precisamos dar. É como se o céu abrisse um espaço sagrado dentro da nossa própria alma, dissipando tudo o que era pesado, recolhendo o que era dor profunda e entregando no lugar seguro uma serenidade nova e profunda que começa a reorganizar tudo em um silêncio vivo e presente. Um silêncio que não é vazio, mas plena presença divina, que cura o que estava ferido, que revela o que estava oculto, que acalma o coração aflito e confirma com doçura eterna que Deus está no comando e que nada do que vivemos está fora de suas mãos. E sentimos, amado São José, que teu cuidado avança hoje para lugares internos profundos que ninguém jamais alcançou. Lugares onde guardamos lembranças tão antigas quanto nossas dores, palavras que feriram profundamente, expectativas que se frustraram, sonhos que foram adiados, promessas esquecidas no tempo. E ali, onde a dor antiga havia criado raízes firmes, tua presença começa a retirar cada peso escondido e sufocante, cada nó espiritual silencioso, cada sombra emocional constante que insistia em permanecer. A luz que trazes agora não chega como clarão brusco, mas como chama suave e constante que vai queimando o que não serve, purificando tudo o que estava contaminado e enfraquecido, reconstruindo com amor profundo tudo o que estava quebrado. E assim, pouco a pouco, sentimos dentro de nós um alívio tão profundo que chega a emocionar. E percebemos, São José, que Deus está abrindo caminhos que antes não existiam para nós, movendo engrenagens internas que estavam totalmente paradas, acelerando milagres distantes que pareciam impossíveis antes. A vida espiritual renasce agora como terra seca que volta a receber chuva abundante depois de longo tempo árido. E essa chuva tão bendita vai tocando nossas áreas sensíveis, as finanças tão fragilizadas, as decisões difíceis pendentes, a saúde que precisa cura, os relacionamentos importantes, os projetos que estavam travados, os medos que nos paralisavam. Tudo aquilo que estava travado começa a se mover novamente. Tudo aquilo que estava confuso começa a clarear com força.
Tudo aquilo que era impossível começa a ganhar forma concreta diante dos nossos olhos atentos. Há uma esperança nova surgindo, brilhando forte dentro de nós, uma certeza suave e profunda de que o amanhã não será peso, mas promessa divina verdadeira. A presença de Deus se manifesta em cada detalhe da nossa vida, no nosso corpo enfraquecido, na nossa mente tão cansada, na nossa alma que busca paz, nos ambientes onde vivemos, nas pessoas que tanto amamos. E essa presença divina amorosa, fortalecida pela tua intercessão, São José fiel e poderoso, garante que nada ficará sem resposta, que nada permanecerá ferido, que nada continuará sem direção. Caminharemos com confiança plena, porque sabemos profundamente que estamos sendo conduzidos, acolhidos com amor constante, protegidos em cada detalhe e profundamente amados pelo céu. Assim seja, assim está feito, assim acontecerá, pelo poder de Deus e pela intercessão de São José. Em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, servo fiel de Deus, guardião silencioso dos mistérios mais altos, nos colocamos diante de ti neste momento sagrado, com o coração aberto, com a alma vulnerável, com tudo aquilo que somos e tudo aquilo que ainda buscamos compreender. Hoje, neste instante, clamamos pela tua presença amorosa, pela tua proteção firme, pela tua sabedoria que não se impõe, mas que sempre guia, sempre acolhe, sempre ilumina. São José, permite que cada pessoa que ora estas palavras agora se sinta envolvida por uma paz que não se explica, mas que transforma. Uma paz que silencia o medo, acalma a mente, cura as feridas que ninguém vê e organiza o que dentro de nós estava em desordem. Que neste momento o teu olhar paterno desça sobre cada vida que busca respostas, que luta em silêncio, que guarda perguntas profundas no coração, perguntas que doem, perguntas que cansam, perguntas que tiram o sono e fazem o espírito clamar por socorro. São José, intercede por nós, para que cada pergunta que carregamos encontre agora o caminho da luz, da clareza, da revelação divina. Que aquilo que parecia confuso se torne simples, que o que parecia distante se aproxime, que o que parecia impossível se torne real aos olhos da fé. Conduze-nos, São José, pelos caminhos que Deus preparou, mesmo quando não entendemos, mesmo quando tememos, mesmo quando os nossos passos parecem fracos. Segura nossa mão como seguraste a de Jesus quando ele ainda era criança, ensinando-o a caminhar, a equilibrar-se, a confiar. Ensina-nos também, São José, a confiar quando tudo parece incerto, a permanecer firmes quando os ventos se levantam, a não perder a esperança quando a vida exige mais do que podemos dar. Traga cura, cura para a mente, cura para o corpo, cura para o coração ferido, cura para as memórias que doem, cura para os relacionamentos, cura para a alma que busca descanso. Que cada pessoa que agora lê e ora esta oração sinta uma presença doce e profunda entrar no interior do seu ser, como se uma mão invisível tocasse devagar aquilo que estava quebrado e começasse a restaurar peça por peça. São José, entra nas casas, entra nos lares, entra nas preocupações, entra nas tempestades emocionais, entra nas incertezas profissionais, entra nas dificuldades financeiras, entra nos conflitos familiares, entra nos medos guardados no silêncio e coloca ordem onde havia confusão, cura onde havia dor, vida onde havia desânimo. Que tua presença protetora, firme e silenciosa,
traga de volta a paz que o mundo tantas vezes tenta tirar. Restaura os sonhos que foram esquecidos. Reconstrói o que foi destruído pelo tempo, pelas palavras, pelas escolhas, pelas tempestades da vida. Ilumina o caminho daqueles que estão perdidos, desanimados, cansados, desesperados, sentindo-se sozinhos no meio das batalhas diárias. São José fala ao coração de cada pessoa agora, mas fala de um jeito que só o céu sabe falar, com amor, com leveza, com verdade, com direção. Sopra no íntimo de cada um a resposta que precisam ouvir, a confirmação que buscam, a força que não têm, a coragem que falta, a fé que precisa ser renovada. Renova a fé, São José. Renova a fé daqueles que já não acreditavam que Deus os via, que Deus os ouvia, que Deus os entendia. Renova a fé daqueles que estão esperando há anos por uma resposta, por um sinal, por uma porta que se abra, por uma cura que não chega, por uma mudança que parece impossível. Ensina-nos a esperar com o coração tranquilo. Ensina-nos a caminhar com confiança. Ensina-nos a acreditar mesmo quando os olhos não enxergam, mesmo quando a lógica diz que não vai dar certo, mesmo quando a dor tenta nos convencer do contrário. São José concede agora o dom da harmonia interior. Harmonia nos pensamentos, harmonia nas emoções, harmonia nas palavras, harmonia nas relações, harmonia nos ambientes onde vivemos. Que cada lar que ora contigo neste momento seja envolvido por uma luz serena e forte, uma luz que afasta as discussões, os conflitos, a inveja, a negatividade, as opressões espirituais, as influências ruins, os medos profundos. Que esta luz permaneça, cresça, se expanda e transforme tudo ao redor. São José, toma nos braços cada filho teu que sofre, cada pessoa que sente o peso da vida, cada coração que tenta ser forte, mas por dentro está cansado, triste, fragilizado. Toca agora nas feridas escondidas e derrama sobre elas o bálsamo da cura divina. Aquele bálsamo que só quem viveu ao lado de Jesus e Maria conhece, aquele que traz alívio imediato, aquele que restaura o que parecia perdido. Intercede pelas famílias, intercede pelos lares, intercede pelas mães que choram, intercede pelos pais que lutam, intercede pelos filhos que se distanciaram, intercede pelos relacionamentos que se desgastaram, intercede pelas pessoas feridas pelas palavras e pelo tempo, intercede pelos enfermos, intercede por quem teme o amanhã, intercede por quem perdeu o rumo, intercede por quem já não vê saída. São José, traz de volta a esperança viva, a certeza de que Deus trabalha em silêncio, de que os milagres acontecem quando menos esperamos, de que o impossível se torna possível para aqueles que confiam. Abre caminhos, destrava o que está travado, desamarra o que está preso, desfaz bloqueios, tira pesos invisíveis, afasta o mal, os perigos, as traições, as injustiças, os ataques espirituais, os olhos invejosos e derrama bênçãos abundantes sobre cada pessoa que ora contigo agora, sobre cada causa que apresentam, sobre cada medo que confessam, sobre cada lágrima que escondem. São José, faz com que cada palavra desta oração se torne vida, se torne força, se torne cura, se torne resposta, se torne milagre, e que ao final desta oração, cada pessoa sinta algo dentro de si renascer. Uma fé mais firme, um amor mais profundo, uma esperança mais viva, uma paz mais real, uma certeza mais sólida de que Deus já está agindo. E enquanto permanecemos diante de Ti,
São José amado e protetor fiel, sentimos nascer dentro de nós uma força nova e silenciosa que não sabíamos existir. Uma força que não vem do esforço humano limitado, mas da graça divina constante que desce suavemente agora sobre cada sentimento cansado, sobre cada preocupação oculta, sobre cada passo incerto que ainda precisamos dar. É como se o céu abrisse um espaço sagrado dentro da nossa própria alma, dissipando tudo o que era pesado, recolhendo o que era dor profunda e entregando no lugar seguro uma serenidade nova e profunda que começa a reorganizar tudo em um silêncio vivo e presente. Um silêncio que não é vazio, mas plena presença divina, que cura o que estava ferido, que revela o que estava oculto, que acalma o coração aflito e confirma com doçura eterna que Deus está no comando e que nada do que vivemos está fora de suas mãos. E sentimos, amado São José, que teu cuidado avança hoje para lugares internos profundos que ninguém jamais alcançou. Lugares onde guardamos lembranças tão antigas quanto nossas dores, palavras que feriram profundamente, expectativas que se frustraram, sonhos que foram adiados, promessas esquecidas no tempo. E ali, onde a dor antiga havia criado raízes firmes, tua presença começa a retirar cada peso escondido e sufocante, cada nó espiritual silencioso, cada sombra emocional constante que insistia em permanecer. A luz que trazes agora não chega como clarão brusco, mas como chama suave e constante que vai queimando o que não serve, purificando tudo o que estava contaminado e enfraquecido, reconstruindo com amor profundo tudo o que estava quebrado. E assim, pouco a pouco, sentimos dentro de nós um alívio tão profundo que chega a emocionar. E percebemos, São José, que Deus está abrindo caminhos que antes não existiam para nós, movendo engrenagens internas que estavam totalmente paradas, acelerando milagres distantes que pareciam impossíveis antes. A vida espiritual renasce agora como terra seca que volta a receber chuva abundante depois de longo tempo árido. E essa chuva tão bendita vai tocando nossas áreas sensíveis, as finanças tão fragilizadas, as decisões difíceis pendentes, a saúde que precisa cura, os relacionamentos importantes, os projetos que estavam travados, os medos que nos paralisavam. Tudo aquilo que estava travado começa a se mover novamente. Tudo aquilo que estava confuso começa a clarear com força. Tudo aquilo que era impossível começa a ganhar forma concreta diante dos nossos olhos atentos. Há uma esperança nova surgindo, brilhando forte dentro de nós, uma certeza suave e profunda de que o amanhã não será peso, mas promessa divina verdadeira. A presença de Deus se manifesta em cada detalhe da nossa vida, no nosso corpo enfraquecido, na nossa mente tão cansada, na nossa alma que busca paz, nos ambientes onde vivemos, nas pessoas que tanto amamos. E essa presença divina amorosa, fortalecida pela tua intercessão, São José fiel e poderoso, garante que nada ficará sem resposta, que nada permanecerá ferido, que nada continuará sem direção. Caminharemos com confiança plena, porque sabemos profundamente que estamos sendo conduzidos, acolhidos com amor constante, protegidos em cada detalhe e profundamente amados pelo céu. Assim seja, assim está feito, assim acontecerá, pelo poder de Deus e pela intercessão de São José. Em nome de Jesus. Amém.
São José, homem justo, servo fiel de Deus, guardião silencioso dos mistérios mais altos, nos colocamos diante de Ti neste momento sagrado, com o coração aberto, com a alma vulnerável, com tudo aquilo que somos e tudo aquilo que ainda buscamos compreender. Hoje, neste instante, clamamos pela Tua presença amorosa, pela Tua proteção firme, pela Tua sabedoria que não se impõe, mas que sempre guia, sempre acolhe, sempre ilumina. São José, permite que cada pessoa que ora estas palavras agora se sinta envolvida por uma paz que não se explica, mas que transforma. Uma paz que silencia o medo, acalma a mente, cura as feridas que ninguém vê e organiza o que dentro de nós estava em desordem. Que neste momento o Teu olhar paterno desça sobre cada vida que busca respostas, que luta em silêncio, que guarda perguntas profundas no coração, perguntas que doem, perguntas que cansam, perguntas que tiram o sono e fazem o espírito clamar por socorro. São José, intercede por nós, para que cada pergunta que carregamos encontre agora o caminho da luz, da clareza, da revelação divina. Que aquilo que parecia confuso se torne simples, que o que parecia distante se aproxime, que o que parecia impossível se torne real aos olhos da fé. Conduze-nos, São José, pelos caminhos que Deus preparou, mesmo quando não entendemos, mesmo quando tememos, mesmo quando os nossos passos parecem fracos. Segura nossa mão como seguraste a de Jesus quando ele ainda era criança, ensinando-o a caminhar, a equilibrar-se, a confiar. Ensina-nos também, São José, a confiar quando tudo parece incerto, a permanecer firmes quando os ventos se levantam, a não perder a esperança quando a vida exige mais do que podemos dar. Traga cura. Cura para a mente, cura para o corpo, cura para o coração ferido, cura para as memórias que doem, cura para os relacionamentos, cura para a alma que busca descanso. Que cada pessoa que agora lê e ora esta oração sinta uma presença doce e profunda entrar no interior do seu ser, como se uma mão invisível tocasse devagar aquilo que estava quebrado e começasse a restaurar peça por peça. São José, entra nas casas, entra nos lares, entra nas preocupações, entra nas tempestades emocionais, entra nas incertezas profissionais, entra nas dificuldades financeiras, entra nos conflitos familiares, entra nos medos guardados no silêncio, e coloca ordem onde havia confusão, cura onde havia dor, vida onde havia desânimo. Que Tua presença protetora, firme e silenciosa, traga de volta a paz que o mundo tantas vezes tenta tirar. Restaura os sonhos que foram esquecidos. Reconstrói o que foi destruído pelo tempo, pelas palavras, pelas escolhas, pelas tempestades da vida. Ilumina o caminho daqueles que estão perdidos, desanimados, cansados, desesperados, sentindo-se sozinhos no meio das batalhas diárias. São José fala ao coração de cada pessoa agora, mas fala de um jeito que só o céu sabe falar, com amor, com leveza, com verdade, com direção. Sopra no íntimo de cada um a resposta que precisam ouvir, a confirmação que buscam, a força que não têm, a coragem que falta, a fé que precisa ser renovada. Renova a fé, São José. Renova a fé daqueles que já não acreditavam que Deus os via, que Deus os ouvia, que Deus os entendia. Renova a fé daqueles que estão esperando há anos por uma resposta, por um sinal, por uma porta que se abra, por uma cura que não chega, por uma mudança que parece impossível. Ensina-nos a esperar com o coração tranquilo,
Ensina-nos a caminhar com confiança. Ensina-nos a acreditar mesmo quando os olhos não enxergam, mesmo quando a lógica diz que não vai dar certo, mesmo quando a dor tenta nos convencer do contrário. São José concede agora o dom da harmonia interior. Harmonia nos pensamentos, harmonia nas emoções, harmonia nas palavras, harmonia nas relações, harmonia nos ambientes onde vivemos. Que cada lar que ora contigo neste momento seja envolvido por uma luz serena e forte, uma luz que afasta as discussões, os conflitos, a inveja, a negatividade, as opressões espirituais, as influências ruins, os medos profundos. Que esta luz permaneça, cresça, se expanda e transforme tudo ao redor. São José, toma nos braços cada filho teu que sofre, cada pessoa que sente o peso da vida, cada coração que tenta ser forte, mas por dentro está cansado, triste, fragilizado. Toca agora nas feridas escondidas e derrama sobre elas o bálsamo da cura divina. Aquele bálsamo que só quem viveu ao lado de Jesus e Maria conhece, aquele que traz alívio imediato, aquele que restaura o que parecia perdido. Intercede pelas famílias, intercede pelos lares, intercede pelas mães que choram, intercede pelos pais que lutam, intercede pelos filhos que se distanciaram, intercede pelos relacionamentos que se desgastaram, intercede pelas pessoas feridas pelas palavras e pelo tempo, intercede pelos enfermos, intercede por quem teme o amanhã, intercede por quem perdeu o rumo, intercede por quem já não vê saída. São José, traz de volta a esperança viva, a certeza de que Deus trabalha em silêncio, de que os milagres acontecem quando menos esperamos, de que o impossível se torna possível para aqueles que confiam. Abre caminhos, destrava o que está travado, desamarra o que está preso, desfaz bloqueios, tira pesos invisíveis, afasta o mal, os perigos, as traições, as injustiças, os ataques espirituais, os olhos invejosos e derrama bênçãos abundantes sobre cada pessoa que ora contigo agora, sobre cada causa que apresentam, sobre cada medo que confessam, sobre cada lágrima que escondem. São José, faz com que cada palavra desta oração se torne vida, se torne força, se torne cura, se torne resposta, se torne milagre, e que ao final desta oração, cada pessoa sinta algo dentro de si renascer. Uma fé mais firme, um amor mais profundo, uma esperança mais viva, uma paz mais real, uma certeza mais sólida de que Deus já está agindo. E enquanto permanecemos diante de Ti, São José amado e protetor fiel, sentimos nascer dentro de nós uma força nova e silenciosa que não sabíamos existir. Uma força que não vem do esforço humano limitado, mas da graça divina constante que desce suavemente agora sobre cada sentimento cansado, sobre cada preocupação oculta, sobre cada passo incerto que ainda precisamos dar. É como se o céu abrisse um espaço sagrado dentro da nossa própria alma, dissipando tudo o que era pesado, recolhendo o que era dor profunda e entregando no lugar seguro uma serenidade nova e profunda que começa a reorganizar tudo em um silêncio vivo e presente. Um silêncio que não é vazio, mas plena presença divina, que cura o que estava ferido, que revela o que estava oculto, que acalma o coração aflito e confirma com doçura eterna que Deus está no comando e que nada do que vivemos está fora de suas mãos. E sentimos, amado São José, que teu cuidado avança hoje para lugares internos profundos que ninguém jamais alcançou.
lugares onde guardamos lembranças tão antigas quanto nossas dores, palavras que feriram profundamente, expectativas que se frustraram, sonhos que foram adiados, promessas esquecidas no tempo. E ali, onde a dor antiga havia criado raízes firmes, tua presença começa a retirar cada peso escondido e sufocante, cada nó espiritual silencioso, cada sombra emocional constante que insistia em permanecer. A luz que trazes agora não chega como clarão brusco, mas como chama suave e constante que vai queimando o que não serve, purificando tudo o que estava contaminado e enfraquecido, reconstruindo com amor profundo tudo o que estava quebrado. E assim, pouco a pouco, sentimos dentro de nós um alívio tão profundo que chega a emocionar. E percebemos, São José, que Deus está abrindo caminhos que antes não existiam para nós, movendo engrenagens internas que estavam totalmente paradas, acelerando milagres distantes que pareciam impossíveis antes. A vida espiritual renasce agora como terra seca que volta a receber chuva abundante depois de longo tempo árido. E essa chuva tão bendita vai tocando nossas áreas sensíveis, as finanças tão fragilizadas, as decisões difíceis pendentes, a saúde que precisa cura, os relacionamentos importantes, os projetos que estavam travados, os medos que nos paralisavam. Tudo aquilo que estava travado começa a se mover novamente. Tudo aquilo que estava confuso começa a clarear com força. Tudo aquilo que era impossível começa a ganhar forma concreta diante dos nossos olhos atentos. Há uma esperança nova surgindo, brilhando forte dentro de nós, uma certeza suave e profunda de que o amanhã não será peso, mas promessa divina verdadeira. A presença de Deus se manifesta em cada detalhe da nossa vida, no nosso corpo enfraquecido, na nossa mente tão cansada, na nossa alma que busca paz, nos ambientes onde vivemos, nas pessoas que tanto amamos. E essa presença divina amorosa, fortalecida pela tua intercessão, São José fiel e poderoso, garante que nada ficará sem resposta, que nada permanecerá ferido, que nada continuará sem direção. Caminharemos com confiança plena, porque sabemos profundamente que estamos sendo conduzidos, acolhidos com amor constante, protegidos em cada detalhe e profundamente amados pelo céu. Assim seja, assim está feito, assim acontecerá, pelo poder de Deus e pela intercessão de São José. Em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, servo fiel de Deus, guardião silencioso dos mistérios mais altos, nos colocamos diante de ti neste momento sagrado, com o coração aberto, com a alma vulnerável, com tudo aquilo que somos e tudo aquilo que ainda buscamos compreender. Hoje, neste instante, clamamos pela tua presença amorosa, pela tua proteção firme, pela tua sabedoria que não se impõe, mas que sempre guia, sempre acolhe, sempre ilumina. São José, permite que cada pessoa que ora estas palavras agora se sinta envolvida por uma paz que não se explica, mas que transforma. Uma paz que silencia o medo, acalma a mente, cura as feridas que ninguém vê e organiza o que dentro de nós estava em desordem. Que neste momento o teu olhar paterno desça sobre cada vida que busca respostas, que luta em silêncio, que guarda perguntas profundas no coração, perguntas que doem, perguntas que cansam, perguntas que tiram o sono e fazem o espírito clamar por socorro. São José intercede por nós, para que cada pergunta que carregamos encontre agora o caminho da luz, da clareza,
da revelação divina. Que aquilo que parecia confuso se torne simples, que o que parecia distante se aproxime, que o que parecia impossível se torne real aos olhos da fé. Conduze-nos, São José, pelos caminhos que Deus preparou, mesmo quando não entendemos, mesmo quando tememos, mesmo quando os nossos passos parecem fracos. Segura nossa mão como seguraste a de Jesus quando ele ainda era criança, ensinando-o a caminhar, a equilibrar-se, a confiar. Ensina-nos também, São José, a confiar quando tudo parece incerto, a permanecer firmes quando os ventos se levantam, a não perder a esperança quando a vida exige mais do que podemos dar. Traga cura. Cura para a mente, cura para o corpo, cura para o coração ferido, cura para as memórias que doem, cura para os relacionamentos, cura para a alma que busca descanso. Que cada pessoa que agora lê e ora esta oração sinta uma presença doce e profunda entrar no interior do seu ser, como se uma mão invisível tocasse devagar aquilo que estava quebrado e começasse a restaurar peça por peça. São José, entra nas casas, entra nos lares, entra nas preocupações, entra nas tempestades emocionais, entra nas incertezas profissionais, entra nas dificuldades financeiras, entra nos conflitos familiares, entra nos medos guardados no silêncio, e coloca ordem onde havia confusão, cura onde havia dor, vida onde havia desânimo. Que tua presença protetora, firme e silenciosa, traga de volta a paz que o mundo tantas vezes tenta tirar. Restaura os sonhos que foram esquecidos. Reconstrói o que foi destruído pelo tempo, pelas palavras, pelas escolhas, pelas tempestades da vida. Ilumina o caminho daqueles que estão perdidos, desanimados, cansados, desesperados, sentindo-se sozinhos no meio das batalhas diárias. São José fala ao coração de cada pessoa agora, mas fala de um jeito que só o céu sabe falar, com amor, com leveza, com verdade, com direção. Sopra no íntimo de cada um a resposta que precisam ouvir, a confirmação que buscam, a força que não têm, a coragem que falta, a fé que precisa ser renovada. Renova a fé, São José. Renova a fé daqueles que já não acreditavam que Deus os via, que Deus os ouvia, que Deus os entendia. Renova a fé daqueles que estão esperando há anos por uma resposta, por um sinal, por uma porta que se abra, por uma cura que não chega, por uma mudança que parece impossível. Ensina-nos a esperar com o coração tranquilo. Ensina-nos a caminhar com confiança. Ensina-nos a acreditar mesmo quando os olhos não enxergam, mesmo quando a lógica diz que não vai dar certo, mesmo quando a dor tenta nos convencer do contrário. São José concede agora o dom da harmonia interior. Harmonia nos pensamentos, harmonia nas emoções, harmonia nas palavras, harmonia nas relações, harmonia nos ambientes onde vivemos. Que cada lar que ora contigo neste momento seja envolvido por uma luz serena e forte, uma luz que afasta as discussões, os conflitos, a inveja, a negatividade, as opressões espirituais, as influências ruins, os medos profundos. Que esta luz permaneça, cresça, se expanda e transforme tudo ao redor. São José, toma nos braços cada filho teu que sofre, cada pessoa que sente o peso da vida, cada coração que tenta ser forte, mas por dentro está cansado, triste, fragilizado. Toca agora nas feridas escondidas e derrama sobre elas o bálsamo da cura divina. Aquele bálsamo que só quem viveu ao lado de Jesus e Maria conhece, aquele que traz alívio imediato, aquele que restaura o que parecia perdido.
Intercede pelas famílias, intercede pelos lares, intercede pelas mães que choram, intercede pelos pais que lutam, intercede pelos filhos que se distanciaram, intercede pelos relacionamentos que se desgastaram, intercede pelas pessoas feridas pelas palavras e pelo tempo, intercede pelos enfermos, intercede por quem teme o amanhã, intercede por quem perdeu o rumo, intercede por quem já não vê saída. São José, traz de volta a esperança viva, a certeza de que Deus trabalha em silêncio, de que os milagres acontecem quando menos esperamos, de que o impossível se torna possível para aqueles que confiam. Abre caminhos, destrava o que está travado, desamarra o que está preso, desfaz bloqueios, tira pesos invisíveis, afasta o mal, os perigos, as traições, as injustiças, os ataques espirituais, os olhos invejosos e derrama bênçãos abundantes sobre cada pessoa que ora contigo agora, sobre cada causa que apresentam, sobre cada medo que confessam, sobre cada lágrima que escondem. São José, faz com que cada palavra desta oração se torne vida, se torne força, se torne cura, se torne resposta, se torne milagre, e que ao final desta oração, cada pessoa sinta algo dentro de si renascer. Uma fé mais firme, um amor mais profundo, uma esperança mais viva, uma paz mais real, uma certeza mais sólida de que Deus já está agindo. E enquanto permanecemos diante de Ti, São José amado e protetor fiel, sentimos nascer dentro de nós uma força nova e silenciosa que não sabíamos existir. Uma força que não vem do esforço humano limitado, mas da graça divina constante que desce suavemente agora sobre cada sentimento cansado, sobre cada preocupação oculta, sobre cada passo incerto que ainda precisamos dar. É como se o céu abrisse um espaço sagrado dentro da nossa própria alma, dissipando tudo o que era pesado, recolhendo o que era dor profunda e entregando no lugar seguro uma serenidade nova e profunda que começa a reorganizar tudo em um silêncio vivo e presente. Um silêncio que não é vazio, mas plena presença divina, que cura o que estava ferido, que revela o que estava oculto, que acalma o coração aflito e confirma com doçura eterna que Deus está no comando e que nada do que vivemos está fora de suas mãos. E sentimos, amado São José, que teu cuidado avança hoje para lugares internos profundos que ninguém jamais alcançou. Lugares onde guardamos lembranças tão antigas quanto nossas dores, palavras que feriram profundamente, expectativas que se frustraram, sonhos que foram adiados, promessas esquecidas no tempo. E ali, onde a dor antiga havia criado raízes firmes, tua presença começa a retirar cada peso escondido e sufocante, cada nó espiritual silencioso, cada sombra emocional constante que insistia em permanecer. A luz que trazes agora não chega como clarão brusco, mas como chama suave e constante que vai queimando o que não serve, purificando tudo o que estava contaminado e enfraquecido, reconstruindo com amor profundo tudo o que estava quebrado. E assim, pouco a pouco, sentimos dentro de nós um alívio tão profundo que chega a emocionar. E percebemos, São José, que Deus está abrindo caminhos que antes não existiam para nós, movendo engrenagens internas que estavam totalmente paradas, acelerando milagres distantes que pareciam impossíveis antes. A vida espiritual renasce agora como terra seca que volta a receber chuva abundante depois de longo tempo árido. E essa chuva tão bendita vai tocando nossas áreas sensíveis,
as finanças tão fragilizadas, as decisões difíceis pendentes, a saúde que precisa cura, os relacionamentos importantes, os projetos que estavam travados, os medos que nos paralisavam. Tudo aquilo que estava travado começa a se mover novamente. Tudo aquilo que estava confuso começa a clarear com força. Tudo aquilo que era impossível começa a ganhar forma concreta diante dos nossos olhos atentos. Há uma esperança nova surgindo, brilhando forte dentro de nós, uma certeza suave e profunda de que o amanhã não será peso, mas promessa divina verdadeira. A presença de Deus se manifesta em cada detalhe da nossa vida, no nosso corpo enfraquecido, na nossa mente tão cansada, na nossa alma que busca paz, nos ambientes onde vivemos, nas pessoas que tanto amamos. E essa presença divina amorosa, fortalecida pela tua intercessão, São José fiel e poderoso, garante que nada ficará sem resposta, que nada permanecerá ferido, que nada continuará sem direção. Caminharemos com confiança plena, porque sabemos profundamente que estamos sendo conduzidos, acolhidos com amor constante, protegidos em cada detalhe e profundamente amados pelo céu. Assim seja, assim está feito, assim acontecerá, pelo poder de Deus e pela intercessão de São José. Em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, servo fiel de Deus, guardião silencioso dos mistérios mais altos, nos colocamos diante de ti neste momento sagrado, com o coração aberto, com a alma vulnerável, com tudo aquilo que somos e tudo aquilo que ainda buscamos compreender. Hoje, neste instante, clamamos pela tua presença amorosa, pela tua proteção firme, pela tua sabedoria que não se impõe, mas que sempre guia, sempre acolhe, sempre ilumina. São José, permite que cada pessoa que ora estas palavras agora se sinta envolvida por uma paz que não se explica, mas que transforma. Uma paz que silencia o medo, acalma a mente, cura as feridas que ninguém vê, e organiza o que dentro de nós estava em desordem. Que neste momento o teu olhar paterno desça sobre cada vida que busca respostas, que luta em silêncio, que guarda perguntas profundas no coração, perguntas que doem, perguntas que cansam, perguntas que tiram o sono e fazem o espírito clamar por socorro. São José intercede por nós, para que cada pergunta que carregamos encontre agora o caminho da luz, da clareza, da revelação divina. Que aquilo que parecia confuso se torne simples, que o que parecia distante se aproxime, que o que parecia impossível se torne real aos olhos da fé. Conduze-nos, São José, pelos caminhos que Deus preparou, mesmo quando não entendemos, mesmo quando tememos, mesmo quando os nossos passos parecem fracos. Segura nossa mão como seguraste a de Jesus quando ele ainda era criança, ensinando-o a caminhar, a equilibrar-se, a confiar. Ensina-nos também, São José, a confiar quando tudo parece incerto, a permanecer firmes quando os ventos se levantam, a não perder a esperança quando a vida exige mais do que podemos dar. Traga cura, cura para a mente, cura para o corpo, cura para o coração ferido, cura para as memórias que doem, cura para os relacionamentos, cura para a alma que busca descanso. Que cada pessoa que agora lê e ora esta oração sinta uma presença doce e profunda entrar no interior do seu ser, como se uma mão invisível tocasse devagar aquilo que estava quebrado e começasse a restaurar peça por peça. São José, entra nas casas,
Entra nos lares, entra nas preocupações, entra nas tempestades emocionais, entra nas incertezas profissionais, entra nas dificuldades financeiras, entra nos conflitos familiares, entra nos medos guardados no silêncio e coloca ordem onde havia confusão, cura onde havia dor, vida onde havia desânimo. Que tua presença protetora, firme e silenciosa, traga de volta a paz que o mundo tantas vezes tenta tirar. Restaura os sonhos que foram esquecidos. Reconstrói o que foi destruído pelo tempo, pelas palavras, pelas escolhas, pelas tempestades da vida. Caminharemos com confiança plena, porque sabemos profundamente que estamos sendo conduzidos, acolhidos com amor constante, protegidos em cada detalhe e profundamente amados pelo céu. Assim seja, assim está feito, assim acontecerá, pelo poder de Deus e pela intercessão de São José. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, é sinal de que São José está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José, amém. E até a próxima oração milagrosa.